turminha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Daniel Costa como intérprete. Então, vamos assistir mais uma aula de matemática. É situação problema 2, porque esse volume nós vamos ter só situação problema. Então, cada semana eu pus um nome, tá bom? Então, vamos lá. Vamos viajar, mexer esse estado de Minas Gerais e conhecer vários lugares nesse estado de Minas Gerais. Então, imagina que você viaja muito, muito mesmo, certo? E você tem que passar na cidade Chapada do Norte. Chegando lá, você resolve ir no distrito São Sebastião de Boa Vista. Um abração para todo mundo de Chapada do Norte, um abração para todo mundo de São Sebastião de Boa Vista, certo? Mas a gente vai ficar com o pessoal especial, né, da Escola Estadual José Rodrigues Figueiredo. Essa escola é muito legal. Então, vamos conhecer a escola. A foto da escola eu não consegui porque é um lugar muito pequenininho, então eu não tive acesso para a foto, tá bom? Então, a escola é enorme, parece ser muito legal. Chegando lá, você conhece a Lara Giovana. Show de menina. Um abração para ela. A Lara estuda com a professora Rosimeire. A professora Rosimeire, ela não é 1000, ela é muito mais que 1000, ela é super criativa. Que, por sinal, é super criativa nas horas de dar aula. Ela não é só criativa no dia a dia, não. Ela é mais do que criativa. Ela é criativa para dar aula, né? Então, a Rosimeire escreveu uma situação, um problema muito interessante. Olha aqui. Ela escreveu no quadro assim. Rosimeire tem R$200 e deu 2/5 para Lara. Quanto Lara ganhou? Eu quero ser aluno de Rosimeire. Eu quero um dinheirinho. Quero mesmo. Né? Então, vamos lá. Entender o que é 2/5. Porque 2/5 pode ser de qualquer coisa, entendeu? Pode ser de tudo que você está pensando, não é só de dinheiro. 2/5 de qualquer coisa, como que a gente vai calcular e o que é isso? Então, 2/5 é o quê? Eu tenho qualquer coisa, eu vou desenhei um quadrado, porém, pode ser qualquer coisa, não precisa ser figura. Pode ser maçã, pode ser um doce, né? Pode ser qualquer coisa. O que é 2/5? 2/5 é o quê? Como o meu denominador é 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o meu inteiro em 5 partes iguais. Então, se eu estou trabalhando 2/5, eu vou dividir o inteiro, o todo, em 5 partes iguais. E 2/5 significa que eu tenho 2 partes dessa situação que você está falando aí, tá bom? Então, é a mesma coisa de pegar uma parte e multiplicar por 2. Então, 2/5 é um inteiro que foi dividido em 5 partes e você tem 2 partes disso, certo? Ou você multiplica essas 2 partes, né? Uma parte por 2, tanto faz. Então, como que é calcular 2/5 de 200? Então, vamos pensar um pouco sobre esses 2/5, tá bom? Então, pensando aí, 2/5 de 200. Eu posso pensar de que forma? 200 dividido por 5. 200, não foi o que eu fiz? Não foi? Voltando o slide aqui, ó. Eu peguei o inteiro e dividi em 5 partes. O resultado eu multipliquei por 2. Mas é a mesma coisa.
para qualquer valor. O cálculo é o mesmo, a ideia é a mesma, entendeu? A forma que você vai fazer é a mesma. Então, olha lá, é 200, que é o todo, dividido por 5, que vai dar 40. Não é 2/5, o 5 você já dividiu, agora basta multiplicar por 2. Então, 40 vezes 2 dá 80. Significa que a Lara ganhou R$80 de Rosimeiro. Gostei disso, hein? Amei. Então, vamos pensar mais um pouco. 2/5 de 200 também pode ser calculado de outra forma. Vocês lembram que eu já falei muito que de é multiplicação? Então, olha lá, 2/5 de 200 é o quê? É 2/5 vezes 200. Vou fazer como? Resolvendo. Ponho 2 vezes 200 e trago o traço da fração para todos, que aí vai ser 5 vezes 1, 5. Se você quiser multiplicar antes também pode. Antes de você fazer essa multiplicação, você também pode simplificar. Porque é multiplicação desde que seja o número de cima com o de baixo. Então, ficou 2 vezes 200 dividido por 5. Não vai se fazendo conta, não. Por quê? Quando a gente trabalha com a simplificação, ela é para facilitar as contas futuras. Por isso que a gente fala que primeiro a gente tem que simplificar, para não precisar trabalhar com multiplicação de números grandes, depois ter que dividir um número grande por um número que você já podia ter simplificado, certo? Então, olha lá, é mais fácil dividir 200 por 5 do que multiplicar e fazer 2 vezes 200, 400, e 400 no final você dividir por 5, né? É mais fácil. Quanto menor o número, mais fácil fica para você fazer conta. Ah, Silvana, mas eu quero simplificar só no final, eu quero dividir só no final. Não tem importância. Porém, simplificar antes, como o próprio nome diz, você está simplificando o seu pensamento para você fazer conta mais rápido futuramente, tá bom? Então, vamos simplificar. Que número? A simplificação é o quê? Você sempre vai pensar num número que divide tanto numerador e denominador ao mesmo tempo. Eu não posso mudar de número. Quando eu falo ao mesmo tempo, eu não posso mudar de número. Se eu falei 5, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá bom? Então, que número que a gente vai simplificar? Pensa aí, você tem o 5, que é um número primo, que dá para dividir somente por 1 e por 5. Se você dividir 200 por 1, não vai alterar em nada, porque 200 dividido por 1 é o próprio 200, certo? Então, não te altera em nada. Não alivia suas contas. Então, quem que seria o próximo? Seria quem? Seria por 5. Aí você pergunta, 200, dá para dividir por 5? Aí você falou, ok, dá. Aí você vai dividir. Então, vamos simplificar. 200 dividido por 5 vai dar 40. 40, tá lá. Toda vez que a gente corta, porque a gente não vai olhar mais para o 200. Cortou, foi embora, tá? Então, 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar quanto? Deu 1. Então, ficou o quê? 2 vezes 40. Voltando lá, ficou quem? 2 vezes 40. Então, só para passar a conta limpo, para ficar mais bonitinha a escrita. Então, 2 vezes 40. Deu quanto? 80. Certo? Então, podemos montar um esquema com isso. Vamos montar um esquema. Para que o esquema? Para você entender mais fácil
como é calcular uma fração de um valor e você vai montar um esquema para você falar assim, isso aqui vale para tudo. Toda vez que eu tiver de montar uma fração, né, calcular uma fração de um valor qualquer, está valendo para tudo. Isso que é o nosso esquema. É como se fosse um passo a passo, tá bom? Então, vamos pensar no nosso esquema. Eu tenho 2/5 de 200. O que é 2/5 de um 200? É A sobre B, né, de um valor qualquer. Quando eu falo A sobre B de um valor qualquer, olha lá, significa como eu estou generalizando, né, qual que é o objetivo nosso? É generalizar para te montar um esquema, ou seja, vale para tudo da fração, calculando o valor. Se vale para todos, eu não posso colocar valor. Então, por isso que coloca A, B, C, D, X, Y. É para você não precisar ficar escrevendo, tá certo? Então, é para você falar assim, é só substituir os valores. Quem que está na posição de quem, né? Então, vamos lá. Por isso que eu falei, onde que é o 2 vai ser colocado A, aonde que é o 5 vai ser colocado o B, aonde que é 200, a princípio a gente vai deixar como um valor qualquer, tá? Um valor. Então, vamos lá. É A sobre B dividido por um valor. Aí, próximo passo. O que nós fizemos? O DI não transformou em multiplicação? O 200, você fazer conta, escrever lá na fórmula de um valor qualquer, ou de um valor, ainda está muito grande. Por isso que a opção é colocar a letra C, no caso. Eu escolhi letra C, mas se você quiser colocar a D, a E, né, qualquer um, eu só não aconselho escolher o S, porque o S, ele confunde com 5, senão daqui a pouquinho você vai achar que o S é 5. Então, não é muito bom usar a letrinha S, não, porque ela confunde com o número, tá bom? Então, outras letras qualquer para substituir esses valores. Então, eu tenho A sobre B de um valor qualquer é A sobre B vezes C, porque o DI é multiplicação. Um valor qualquer, eu falei que ele é o C, tá bom? Então, pensando lá, ficou o quê? 2 vezes 200 dividido por 5. Aqui a gente já sabe que é A, aqui a gente já sabe que é B, e aqui a gente já sabe que é C, que foi o que a gente colocou, não foi? Então, vamos lá. Vai ser A vezes B, A vezes C dividido por B. Então, se você tem a multiplicação, você pode multiplicar direto, tá certo? Então, vamos lá. O que nós fizemos? Não simplificamos? Não foi isso? A gente não simplificou? O passo não foi esse? Não foi a simplificação que nós fizemos? Então, o próximo passo é a gente colocar a simplificação. Tá joia? Então, vamos colocar no nosso passo a passo a simplificação. E o resultado a gente multiplicou lá no final, né? Que é uma simplificação. Você concorda que escrever isso dessa forma, 200 dividido por 5, está muito confuso, é mais fácil escrever 2 vezes 40. Então, quando você escreve 2 vezes 40, você está simplificando. Então, você está escrevendo de uma forma simplificada. Então, isso é simplificação, tá bom? Então, como é que a gente vai escrever? A gente estava aqui, ó. A vezes C dividido por B. Então, a gente simplifica ao máximo a fração. Simplificando ao máximo a fração. Então, eu vou simplificar ao máximo a fração. Divide o numerador pelo denominador. Por quê? Essa etapa nós não fizemos. Porém, dividir numerador com denominador é para quando? É para quando você encontrar uma fração lá. Digamos que você tem lá 200 dividido por 3. Né? Porque foi 1/3 vezes 200. 1/3 vezes 200 vai dar 200 sobre 3, que é 200 terços, certo?
Só que tem que 200 não é uma divisão exata. Por isso que a gente tem que dividir. Porque quando a gente fala em valor, em dinheiro, eu tenho que ter o valor exato, né? Ou quando eu falo compra, que eu vou comprar em metros alguma coisa, eu tenho que ter o valor exato. Porque você não chega na loja e fala assim, me dê 20 terços do metro. Você fala assim, eu quero comprar tantos centímetros, não é isso? Ou tantos metros e centímetros. É assim que você faz compra. Por isso que você tem que dividir ao final, tá bom? Então, Rosimeire concluiu que o desenho que nós fizemos, ele é um fluxograma. Então, aquele passo a passo que nós fizemos, esse passo a passo que nós fizemos, qual que é o nome disso? Isso é chamado de fluxograma. Muitas vezes, você acha que é complicado fazer o passo a passo. É complicado em montar, porque depois que está pronto o passo a passo, o fluxograma montado, fica mais fácil para você fazer, certo? Porque você já entendeu o que é um fluxograma. Então, a Rosimeire escreveu no quadro assim. Fluxograma é um tipo de desenho utilizado para representar a representação esquemática de um processo de algoritmo. A ilustração traz a forma descomplicada e fácil, a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Então, ela traz isso aí. Mas assim, você não entende nada, Silvana. Enfim, é o desenho passo a passo. Fica muito mais fácil você entender isso, certo? E ela continuou aí escrevendo. Sua representação gráfica é geralmente feita por figuras geométricas. Você lembra que eu usei os quadradinhos? Então, vai ser figura geométrica, vai ser losango, vai ser um punhado de coisas. Então, normalmente vem em forma de figuras geométricas. Feita com figuras geométricas e setas unindo as figuras. Presta atenção, as setas estão unindo a figura, mas ela não está unindo de forma assim aleatória e joga seta para qualquer lugar, não. A seta, ela é para indicar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo esquema, a próxima organização que você está ali, tá bom? Né? O fluxograma pode ser usado para resolver problema que apresenta a mesma estrutura. No caso, é esse que nós fizemos. Porque você vai encontrar vários fluxogramas, né? Aí na internet ou no livro, que vai facilitar a sua operação, tá bom? Exemplo. Como calcular a fração de um fluxograma? Então, o que nós montamos, esse fluxograma que nós montamos, foi exatamente isso. Foi como calcular a fração de uma quantidade. Então, esse é o nosso fluxograma. Então, todas as atividades que você tiver nessa atividade do PET, ela é exatamente para montar, né? E através desse fluxograma que eu passei para você. O PET traz um outro fluxograma, mas ele é a mesma coisa. Se você ler lá o do PET e ler esse daqui, você vai ver que é a mesma coisa. Só que tem que um foi representado de uma forma e o outro foi representado de outra forma, entendeu? Então, o fluxograma, ele vem facilitar a sua vida na questão de solução, tá bom? Coleguinhas, chegamos ao final da nossa aula. Estude bastante. Dúvida, entre em contato conosco, tá certo? Ou você pode entrar no site do Estude em Casa e entrar no Conexão Escola e perguntar para o seu professor, que é o que você tem de melhor aí pertinho de você. Ele vai tirar todas as suas dúvidas bem perto de você. Não saia de casa, estude bastante. E dúvida, se você quiser, você pode rever esse vídeo, né, que vai ficar gravado, né, vai ser colocado lá no Estude em Casa, ou você pode entrar no YouTube e também acessar nossas aulas por lá, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.